Você se lembra de coisas que nunca aconteceram. Não apenas você, milhões de pessoas. As mesmas memórias, os mesmos detalhes, a mesma certeza absoluta. E então você verifica. A evidência diz o contrário. O arquivo, a fotografia, o documento original contradiz tudo o que você sabia ser verdade. Isso não é uma falha no seu cérebro. Isso não é delírio em massa. Isso é algo muito mais estranho. Esse é o momento em que a realidade colapsa e você percebe que tem vivido em uma superposição de verdades. Uma versão existiu, outra versão existe agora. Ambas eram reais, até você olhar. Em 2012, uma bibliotecária chamada Ana Silva trabalhava em uma biblioteca pública em São Paulo. Ela estava organizando a sessão infantil há semanas, separando décadas de doações e caixas esquecidas. Uma tarde, ela puxou um livro de capa dura desbotado de 1984. O título dizia Os Ursos Berenstain. Ela olhou fixamente para a capa. Suas mãos tremeram. Aquele nome estava errado. Sempre foi Berenstain. Ela se lembrava do nome claramente porque, quando criança, havia pronunciado errado, e sua mãe a corrigiu repetidamente, enfatizando o som Stein. Ursus Berenstain, não Berenstain. Ana correu para casa e encontrou seu diário de infância, um caderno rosa de 1989. Ela folheou as páginas procurando qualquer menção aos livros. Lá estava. 14 de maio de 1989. Fui à biblioteca. Peguei 3 livros dos ursos Berenstain. Fiz um piquenique com a mamãe. O diário ainda dizia Berenstain. Ela sentiu alívio, mas então encontrou o dever de casa de sua filha de 2001. Um relatório de livro. O título que sua filha havia escrito era Os Ursos Berenstain e o Quarto Bagunçado. Ana verificou o site oficial da editora. Cada arquivo, cada catálogo, cada registro histórico dizia Berenstain. 2 realidades, uma memória, um arquivo. A superposição havia colapsado no momento em que ela olhou para o registro oficial, mas a memória de Berenstain se recusava a morrer. Esse fenômeno havia sido documentado antes, mas nunca com esse nível de consistência coletiva. Cientistas cognitivos chamam de confabulação, o cérebro preenchendo lacunas com informações plausíveis, mas incorretas. Mas essa explicação falha quando milhões compartilham exatamente a mesma memória falsa. Ana não estava sozinha. Comunidades online explodiram com pessoas que juravam se lembrar de Berenstain. Elas postaram fotografias, recibos antigos, desenhos infantis feitos à mão com o nome escrito com E. No entanto, cada fonte oficial, cada registro de editora, cada registro de direitos autorais confirmavam o A. A pergunta se tornou inevitável. Se a memória era falsa, por que era tão precisa? Por que não variava? Por que Berenstain e nunca Berenstain ou Berenstain? A especificidade sugeria outra coisa. Não um erro, um colapso. Em 15 de março de 2016, o Dr. Carlos Mendes estava de pé na frente de sua turma de História do Cinema na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele estava se preparando para exibir a fita VHS original de Branca de Neve, de 1937, uma cópia rara dos arquivos da Disney. Ele queria que seus alunos analisassem o diálogo da Rainha Má, para estudar a linguagem da animação inicial. Ele apertou play e deixou a cena rodar. A rainha se aproximou do espelho mágico. Sua voz ecoou pela sala. Espelho mágico na parede. Quem é a mais bela de todas? A sala explodiu. Os alunos gritaram uns sobre os outros. Isso está errado. É espelho, espelho. Dr. Mendes pausou a fita. Ele havia ensinado essa aula por 11 anos. Todos os anos ele exibia essa cena. Todos os anos ele citava a linha como espelho, espelho. Mas a fita dizia o contrário. Ele verificou o roteiro original de 1938, arquivado em um cofre trancado na Cinemateca Brasileira. O roteiro dizia Espelho Mágico na Parede. Ele encontrou um pôster de teatro de 1975 na coleção da universidade. O pôster citava a linha como Espelho, espelho na parede. O pôster era oficial, o roteiro era oficial. Ambos existiam. Um era preciso, um não era. Mas qual havia colapsado? Dr. Mendes começou a perguntar aos seus colegas. Todo professor acima de 40 anos se lembrava de espelho, espelho. Todo estudante abaixo de 25 verificou seus telefones e encontrou espelho mágico. A divisão era geracional, mas a memória permanecia universal entre aqueles que cresceram assistindo ao filme em VHS ou transmissões de televisão.
Mendes levantou a hipótese de que a memória coletiva havia sido moldada por paródias, por referências da cultura pop, por citações erradas repetidas em outros filmes e livros. Mas isso não explicava por que a citação errada se tornou tão arraigada, tão uniforme. Não explicava por que a memória parecia mais real do que a evidência. A observação do roteiro havia colapsado a superposição. O filme agora diz espelho mágico, mas milhões se lembravam de espelho-espelho. O fantasma da outra linha do tempo persistia. 22 de novembro, 2019. São Paulo. Paulo Costa desembrulhou um pacote pelo qual estava esperando há 6 meses. Dentro estava uma figura de ação original de Star Wars de 1977 do C-3P, o droide de protocolo. A figura estava em condição perfeita, ainda na caixa, com a etiqueta original da Kenner. Paulo examinou cada detalhe. O droide tinha uma perna direita prateada. Ele congelou. Isso era impossível. C-3PO era dourado. Cada parte do droide era dourada. Paulo havia assistido à trilogia original 37 vezes. Ele havia desenhado o droide na aula de arte quando tinha 12 anos. Ele havia construído uma fantasia réplica para uma convenção em 2003. O droide era dourado. Ele puxou uma fotografia de 1980 tirada em uma loja de brinquedos. A fotografia mostrava um Paulo mais jovem segurando uma figura de C-3P. Na foto, ambas as pernas eram douradas. Ele abriu seu laptop e transmitiu o filme original de 1977. Ele assistiu à cena onde C-3P e R2-D2 vagam pelo deserto. A câmera fez uma panorâmica. A perna direita do droide era prateada. O brinquedo correspondia ao filme, a memória correspondia à fotografia, mas o filme contradizia a fotografia. Paulo ligou para o fotógrafo, seu tio, que havia tirado a foto 40 anos antes. Seu tio se lembrava do brinquedo, ele se lembrava da perna dourada. Paulo enviou uma captura de tela do filme. O tio olhou para ela por 10 minutos antes de responder. Eu não entendo, sempre foi dourado. Paulo postou a descoberta em um fórum. Em poucas horas, milhares responderam. Alguns se lembravam de dourado, alguns se lembravam de prateado, mas ninguém se lembrava de ter verificado antes. O ato de verificar, o ato de observar o filme quadro a quadro, havia forçado o colapso. A superposição não podia se manter. Uma linha do tempo mostrava dourado, uma linha do tempo mostrava prateado. Ambas existiam na memória. Apenas uma existia na evidência. O droide se tornou um objeto quântico, vivo e morto, dourado e prateado, até ser observado. O padrão é inegável. Em cada caso, a memória persiste apesar da evidência. Em cada caso, milhões compartilham a mesma recordação falso exata. Em cada caso, a observação de registros oficiais desencadeia o colapso. Isso não é explicado por simples esquecimento. A memória humana é falível, mas não é coletivamente precisa. Quando ocorre um erro de memória, ele se espalha. Alguns se lembram de uma maneira, outros de outra. Mas o efeito Mandela não se espalha, ele converge. Todo mundo se lembra de Berenstain, não de Berenstein. Todo mundo se lembra de espelho-espelho, não de espelho-reflexo. Todo mundo se lembra de dourado, não de bronze. A especificidade sugere uma origem compartilhada. Não uma falha em cérebros individuais, mas uma falha na própria linha do tempo. A mecânica quântica oferece uma estrutura. Na interpretação de muitos mundos, cada decisão, cada observação divide o universo em ramos paralelos. Quando você faz uma escolha, o universo se bifurca. Uma versão de você vai para a esquerda, outra vai para a direita. Ambas existem, ambas são reais, mas você só percebe uma. A outra continua em um ramo separado, inacessível, invisível, mas não menos real. A memória, neste modelo, não é uma gravação, é uma reconstrução. Toda vez que você recorda um evento, seu cérebro não recupera um arquivo. Ele reconstrói a memória a partir de fragmentos, de associações, de contexto. O ato de recordar é um ato de observação. E observação, na mecânica quântica, colapsa a função de onda. A superposição termina. Um resultado se torna real, os outros desaparecem. O gato de Schrödinger está vivo e morto até você abrir a caixa. O ato de abrir, o ato de observar, força o universo a escolher.
Antes da observação, ambos os estados existem simultaneamente. Depois da observação, apenas um permanece. O efeito Mandela sugere que a memória opera da mesma maneira. Antes da verificação, várias versões de um evento existem em superposição. Você se lembra de Berenstain, o arquivo diz Berenstain. Ambos coexistem em sua mente como probabilidades. Mas no momento em que você verifica, no momento em que observa o registro oficial, a superposição colapsa. O arquivo se torna verdade, a memória se torna erro. Mas a memória não desaparece, ela persiste. Um fantasma da outra linha do tempo, um resíduo da possibilidade colapsada. O cérebro não pode manter duas verdades contraditórias como igualmente reais. A dissonância cognitiva força uma resolução. A evidência vence, o arquivo vence, o filme vence. Mas a memória se recusa a ser apagada. Ela sobrevive como um sentimento, uma sensação incômoda de que algo está errado, de que o universo foi reescrito. Este é o horror do efeito Mandela. Não é que você se lembrou errado, é que você se lembrou corretamente e a linha do tempo mudou. Você viveu em um universo onde os ursos eram Berenstain, onde a rainha dizia espelho, espelho, onde C3PO era totalmente dourado. E então, em algum ponto, sem aviso, sem anúncio, o universo mudou. A linha do tempo colapsou em uma configuração diferente. A evidência se atualizou, mas sua memória não. Alguns argumentam que isso é confabulação amplificada pela internet, que uma pessoa se lembra errado, posta online, e outras, influenciadas pela sugestão, adotam a memória falsa como própria. Esta é a hipótese de contágio social. É plausível, é testável, mas não explica a precisão. Não explica por que a memória falsa é idêntica em continentes, em idiomas, em indivíduos isolados que nunca se comunicaram. Não explica por que a memória parece visceral, não vaga. Parece verdade porque era verdade, em outro ramo, em outra linha do tempo. As implicações são impressionantes. Se a memória é quântica, se recordar é observação, então toda vez que você se lembra de algo, está colapsando infinitas possibilidades em uma. Você está escolhendo qual versão do passado se torna real. Não conscientemente, não deliberadamente, mas inevitavelmente. Seu cérebro, agindo como observador, força o universo a decidir. E o universo, obedecendo às leis da mecânica quântica, elimina todas as outras possibilidades. Elas não deixam de existir, simplesmente se tornam inacessíveis, trancadas em ramos paralelos, para sempre fora de alcance, para sempre lembradas, para sempre negadas. Você é o observador, você é quem está abrindo a caixa de Schrödinger. Cada busca, cada pergunta, cada tentativa de verificar uma memória é um ato de observação. E cada observação mata gatos infinitos. Você colapsa linhas de tempo infinitas em uma. Você escolhe uma verdade. As outras morrem. Mas você se lembra de seus miados. Você se lembra dos ursos Berenstain. Você se lembra de espelho, espelho. Você se lembra do droide dourado. Essas memórias não são erros, são evidências. Evidências de que você existiu nessas linhas de tempo. Evidências de que essas linhas de tempo eram reais. Evidências de que o ato de observação as assassinou. Este é o peso existencial do efeito Mandela. Você não está se lembrando errado. Você está de luto por uma linha de tempo que já foi, de luto por uma realidade que colapsou, de luto pelas versões infinitas de você mesmo que viveram nesses outros mundos. Elas se foram agora, inacessíveis, apagadas pelo ato de verificar, pelo ato de observar, pelo ato de abrir a caixa. O gato está morto, a linha do tempo está morta, a memória permanece. Uma lápide para um mundo que não existe mais. Você é o assassino, você é o enlutado, você é o observador. E o gato, para sempre, vai assombrá-lo, porque você se lembra de quando ele estava vivo.